Fala galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo para a gente gerar valor. Vamos para cima, beleza? Então, hoje o que eu quero falar? Eu quero falar dos três tipos, né, de profissionais aí da refrigeração que acabam desistindo da área, tá? Infelizmente aí a gente tem um, um índice de profissionais que desistem, né, da área muito grande. Então, por que os profissionais desistem? Qual que seria a razão aí mais comum para os profissionais desistirem? Beleza? Então, para isso, a gente vai precisar entender quais são os perfis, né, desses profissionais, né? Então, eles têm algumas coisas em comum, tá? Então, aquele perfil, por exemplo, amador, ou pode ser conhecido também como aventureiro, tá? Amador ou aventureiro, entendeu? Esse profissional, esse profissional amador, aventureiro, aven- ele é um profissional que ele assim, ele já atua em outro segmento, né? Ele não tem como foco principal a refrigeração e por conta disso ele não consegue focar, ele não consegue ir adiante, tá? Ele não consegue ir adiante e, e o que acontece? Ele faz negócio, cara, a qualquer custo, tá? Ele faz negócio a qualquer custo, ou seja, não sabe cobrar, entendeu? Ele faz negócio a qualquer custo, ele não tem uma boa estrutura de ferramental, ele não tem um certo know-how realmente de conhecimento, experiência, entendeu? Praticamente, ele vai na sorte, ainda fala assim, se Deus quiser, vai dar tudo certo, entendeu? Então, ele, ele não é profissional, não está preparado, certo? Não está preparado para ser a solução, entendeu? Então, esses profissionais aqui, esse modelo de, de profissionais aqui, trazendo para a parte técnica, né, que é o amador, o aventureiro, que não sabe cobrar, eles não é profissional, eles não está preparado para ser a solução, entendeu? É um modelo de profissional que existe aí no mercado, tá? Então, esses tipos de pessoas estão atendendo às demandas, eles estão disponível para o cliente, entendeu? Então, o cliente consegue contratá-lo para fazer um orçamento, tá? O cliente até consegue fazer um orçamento com ele. Porém, tá? Porém, e ele sempre, tá? Veja bem, esse profissional sempre deixa a desejar no básico, tá? Ou seja, o que é o básico, cara? O básico é o quê? O básico é você atender bem um cliente, tá? O básico é você ser pontual. O básico é você chegar uniformizado. O básico é você ouvir o cliente. O básico é você passar confiança para o cliente, entendeu? O básico, esse profissional, ele não tem a capacidade
de executar, tá? Consequentemente, o seu orçamento, seu preço é sempre o mais barato, tá? Entendeu? Qual que é o cliente que vai comprar desse profissional, tá? Qual que é a característica do cliente que vai realmente contratar esse profissional? O cliente que só procura preço, entendeu? O cliente que só procura preço é uma característica de um cliente que vai contratar esse profissional, tá? Então, ou seja, vamos lá. Qual que é o cliente que vai contratar esse profissional? Vamos lá, vamos lá. O cliente que só procura preço. O cliente que não paga visita técnica, certo? O cliente que fica comparando os orçamentos e profissionais. Enfim, o modelo de cliente que vai fechar com esse cliente aqui, ele não está preocupado com a qualidade, tá? Ele não está preocupado com a qualidade. Ele até quer qualidade, tá? Mas ele sempre quer pagar o menos possível. Beleza? Ou seja, cara, esse profissional aqui, que é amador e aventureiro, muitos profissionais que realmente trabalham com sério, com seriedade, fica se preocupando, cara, fica se preocupando com esse profissional, entendeu? E você, que é um especialista, que é um profissional sério, que entende que você é uma empresa, entendeu? Você não pode se preocupar com esse profissional, porque esse profissional ele é extremamente importante existir, entendeu? Ele é extremamente importante existir, porque ele vai atender esse cliente aqui, ó, o cliente que só procura preço, o cliente caroço, o cliente que não paga visita técnica, o cliente que só fica comparando os orçamentos, que não se preocupa tanto com qualidade. Entendeu? Então, esse profissional, ele é extremamente importante para atender esse tipo de cliente. Agora, por que que esse profissional ele desiste, né? Porque esse é um modelo de um profissional que desiste da área, porque ele não consegue ter longevidade com a sua empresa. Ele não consegue, sendo o mais barato, jogar o jogo do lucro, entendeu? Ou seja, se ele não consegue ter uma empresa que tem lucro, certo? Se ele não consegue ter uma empresa que tem lucro, obviamente ele vai desistir, entendeu? Um exemplo, sem visita técnica, sem a cobrança da visita técnica, tá? Sem a cobrança da visita técnica, o seu custo, o seu custo é maior, tá? Porque ele vai ter que tirar do bolso, entendeu? Sempre que ele vai atender o cliente, ele só tem a opção de dar desconto, certo?
entendeu? Então, assim, ele não consegue fazer bons negócios porque ele não consegue cobrar direito do cliente, entendeu? A única opção dele é dar desconto, entendeu? Quando ele se sente pressionado aqui, porque o cliente está com um orçamento mais barato, ele não consegue quebrar objeções por falta de autoridade, tá? Por falta de autoridade no assunto, entendeu? Então, quando se trata aqui de qualidade, ele já pegou o serviço barato, entendeu? Então ele enxuga o preço, ele automaticamente, ah, ele automaticamente tem que comprar produtos inferior, certo? Produtos para minimamente terminar o serviço. Ou seja, ou seja, está sempre trocando figurinha. Cara, qual empresa consegue crescer desse jeito? Me explica isso. Qual empresa consegue crescer e sendo amador, sendo uma empresa, sendo aventureiro, não consegue investir em ferramentas, não consegue pagar um ajudante, entendeu? Só atende cliente que só quer descontos, o único ativo da pessoa é o desconto para conseguir fechar um serviço. Não consegue cobrar uma visita técnica, então assim tem que tirar sempre o dinheiro do bolso, entendeu? Para atender o cliente. Enfim, acaba fazendo serviços paliativos, utilizando material de segunda linha. Quais são as chances dessa empresa desistir, desse profissional desistir? Entendeu? Porque, cara, ele já está começando errado, entendeu? Não tem problema nenhum você começar com uma certa limitação, mas a ignorância sua de saber fazer o certo entendeu? E abrir as pernas, entendeu? E mostrar sua fragilidade para o cliente, entendeu? Ninguém nasce grande, cara. Ninguém nasce grande. Só que você tem que mostrar o seu potencial. Você tem que mostrar que realmente você é um profissional qualificado para a área. Então, esse profissional aqui, infelizmente, ele pode até saber trazer uma solução, uma certa solução, mas ele não consegue ter longevidade, porque infelizmente o cenário dele é esse ciclo raso, entendeu? Ele está sempre num ciclo raso. Ele depende da entrada do cliente para ele conseguir comprar a peça, o material, enfim, ele não consegue evoluir nem para um próximo nível, nem para o segundo nível, entendeu? Então, tipo assim, ele fica sempre no nível 0, 1 ali, sempre com a corda bamba no pescoço. Beleza? Porém, existe um outro modelo de profissionais que desiste da área, tá? Qual que seria esse modelo de profissionais que desiste da área? Eu vou chamar ele realmente de profissional, tá? Profissional técnico, ó. O profissional técnico. Cara, o profissional técnico, ele já é um cara consciente, acho que é com C, né? Ele já é um cara consciente, certo? Consciente, acho que é assim, ou é sem acento. Mas enfim, vamos lá. Ele é um cara consciente do que ele resolve, tá? Ele já é preparado
preparado com o seu ferramental, certo? Porém, porém, tem dificuldades com vendas. Ou seja, a gente está falando aqui de um profissional que ele é, tecnicamente, o cara é bom, entendeu? O cara resolve, ele tem consciência ali dos procedimentos técnicos, entendeu? Ele está preparado com o seu ferramental, então ele tem já uma certa estrutura, o carro dele está em dia, tal, e porém ele tem dificuldades com vendas. Cara, isso daqui é um divisor de águas, tá? Porque toda empresa ela precisa disso daqui, ó, de vendas, tá? Absolutamente qualquer negócio precisa de vendas, entendeu? Então, tipo, você vê muito engenheiro, muito, cara, até médico aí com dificuldade de vender, cara. Entendeu? Por quê? Porque não tem a manha, entendeu, do negócio, de lidar com as pessoas, é muito técnico, entendeu? É tudo muito ali certinho, falando só tecnicamente com o cliente, e não é assim, tá? Então, essa pessoa aqui, veja bem, ela consegue, ela até consegue, tá? Ó, ela até consegue. Vamos lá. Essa pessoa aqui até consegue oportunidades, porém perde, até consegue oportunidades, porém o cliente, o cliente fica com dúvidas, tá? O cliente fica com dúvidas, certo? O cliente fica com dúvidas e isso influencia muito na questão do fechamento. Ele não tem flexibilidade no pagamento, é só aquele 50% entrada, 50% e 50%, né? Que seria entrada e término, e pronto, e pronto. Não, não gosta que o cliente questiona, entendeu? E não anda com um sorriso no rosto, cara. Cara, ou seja, a pessoa que, essa pessoa que eu tô dizendo, ela tá tão focada na parte técnica, ela tá tão focada na parte técnica que, cara, ela não consegue, ela até consegue oportunidades, tá? Ela só não consegue alavancar essas oportunidades em vendas, entendeu? Em conversão. Não consegue converter, ó, não consegue converter, entendeu? Então, veja bem, o que que você precisa entender? O que que você precisa entender? A questão não é só ter o cliente, cara. Ter o cliente é simples, tá? Hoje em dia, ter o cliente é simples, tá? Agora, o que acontece? Você tem que entender o problema do cliente, as razões do cliente, entendeu?
Então, se o cliente está com dúvida, se o cliente fica com dúvida, é porque você não foi claro, você não foi específico, entende? O cliente não pode ter dúvida naquilo que ele vai comprar, certo? O cliente não pode ter dúvida naquilo que ele vai comprar. Então, se ele confiou, se ele está te perguntando, por mais simples que seja, é porque algo ficou em aberto, é uma dúvida do cliente. A gente tem que entender o seguinte, que a venda, galera, é o quê? É uma base de confiança, tá? Se o cliente está com dúvida, se o cliente está com dúvida, o papel do profissional é esclarecer essas dúvidas. Isso é simples, entendeu? Mas infelizmente, o cara vai lá comprar um manifold top, o cara vai lá comprar uma bomba de vácuo top e vai para a rua atender um cliente e fala assim: ah, minhas ferramentas, tudo tem um custo e tal, e o preço é esse, e pronto. Entendeu? Cara, não é assim que funciona. Você tem que entender que o cliente compra pelas razões dele, tá? Então, qual que é a razão do cliente? Muitas das vezes, às vezes a razão do cliente é prazo, entendeu? Às vezes a razão do cliente é facilidade no pagamento. Ele até quer fechar com você, ele até gostou da sua solução, ele até entendeu que você é um bom profissional, entendeu? Mas você não tem flexibilidade, você não tem flexibilidade no pagamento, você não tem outras formas de pagamento. Olha só, entendeu? E, cara, a gente está lidando com ser humano, a gente está lidando com um ser humano que gerencia empresas, entendeu? Que às vezes a gente fala, ah, é porque lá é uma escola de natação, lá é um clube, mas por trás da escola de natação, por trás do clube, por trás, enfim, existe uma pessoa, entendeu? Então, assim, essa pessoa está a todo tempo fazendo uma análise do seu orçamento, fazendo uma análise do seu posicionamento, essa pessoa que está te acompanhando, tudo isso conta, entendeu? Então, tipo assim, você vai lá, você fala, tá bom, meu orçamento é esse, 50% e 50% e pronto, tá? Você não tem flexibilidade no pagamento. O cliente te pergunta, fulano, tem como a gente se parcelar e tal? Tem como a gente melhorar esse preço e tal? Vai conversar com vocês referente ao preço, você se sente ofendido, entendeu? Isso não pode acontecer. Você tem que entender que o cliente compra pelas razões dele, entendeu? Por mais que seja um clube que fatura, fatura alto, por mais que seja uma empresa que tem, mas a empresa que fatura muito, ela também tem muitos custos, entendeu? Ela já tem, às vezes, lá um financeiro que é justamente para isso, para conseguir flexibilidade no pagamento, conseguir um bom negócio, conseguir uma melhor forma, conseguir um serviço mais garantido, entendeu? São as razões do cliente, entendeu? Você tem que entender isso. Se você tem dificuldade, tá, de se comunicar com o cliente e, enfim, em negociar com o cliente, de repente seria importante você contratar uma pessoa, tá, para conseguir fazer essa parte para você, entendeu? De fechamento, de negociação com o cliente. Por quê? Porque o cliente, ele vai questionar mesmo, entendeu? É onde que chega aqui na outra parte. Como que você não gosta que o cliente te questiona? Como que você não gosta? Entendeu? Ou seja, você precisa trabalhar a sua comunicação, melhorar a sua comunicação, tá? Não tem como o cliente achar, um exemplo, o seu orçamento caro e você falar assim, ah, mas eu faço vácuo, mas eu pressurizo, tá caro, mas Cara, isso não existe, entendeu? Quando o cliente, um exemplo, questiona alguma coisa, ele achou caro, enfim, muitas das vezes é porque ele não entendeu, não foi claro, não foi específico para ele aquilo. Então, ele não entendeu realmente o benefício que você está oferecendo. Ele não entendeu realmente a questão da garantia, entendeu? Explica para o cliente.
seja atencioso. O cliente questionou ali o seu preço, um exemplo, cara, respeite o cliente. Entendeu? Fala, ó, realmente a gente não é o mais barato, tá? Mas assim, eu posso estar te ligando aí para a gente conversar? Se o cliente permitir que você ligar para ele, liga para ele e fala, ó, um exemplo, Carlos. Ó, Carlos, realmente, cara, o nosso preço não é o mais barato, tá? Mas o que acontece? Mediante todos os procedimentos que vão ser feitos, as peças originais de primeira linha que vai ser utilizado no seu equipamento, tudo isso justifica o nosso preço, tá? E ainda mais a nossa garantia que é diferenciada, tá bom? Então, eu espero que você pense direitinho. De repente, a gente consegue aí ter uma flexibilidade melhor no pagamento, só que realmente desconto já ficou um pouco difícil aqui para a gente, tá? Mas a gente de repente consegue uma flexibilidade melhor no pagamento. Se for do seu interesse, 3 vezes ajudaria para a gente fazer o fechamento agora, entendeu? Cara, seja sutil, concorde com o cliente, não fique entrando em conflito com o cliente. Então, melhorar a comunicação é isso, entendeu? Melhorar a comunicação é isso. É você conseguir dialogar com o cliente mesmo numa situação adversa, onde o cliente ele está pensando totalmente diferente ali do que realmente você entrega, entendeu? Mas por que é, você não consegue melhorar a sua comunicação? Porque você não entende que você tem um negócio, tá? Então você não anda com um sorriso no rosto. Esse profissional aqui que eu estou citando um exemplo, não anda com um sorriso no rosto. Ele acha que ele é o bom e pronto, que somente ele é a solução, entendeu? E não é assim que funciona. Você precisa entender que trabalha com o público. Cara, que que eu costumo dizer, tá? O que eu costumo dizer? Se for preciso, você vai estender o tapete vermelho para o seu cliente passar, cara. Entendeu? Se for possível, você vai estender o tapete vermelho para o cliente passar. Entendeu? Então, assim, é desde o atendimento, é desde o ouvir o cliente. Entendeu? Por quê? Que esse profissional, muitas das vezes, ele é bom, entendeu? Ele muitas das vezes ele resolve, ele até consegue, ele sabe cobrar, ele sabe se valorizar, ele é um profissional, entendeu? Mas ele não tem uma boa comunicação, mas ele não tem um bom atendimento, mas ele acha ruim se o cliente questiona, entendeu? Ele não tem técnicas de venda, ele não tem flexibilidade de pagamento. Cara, quais são as chances desse profissional ele desistir da área? É muito grande a chance desse profissional desistir da área, porque um negócio ele não é feito somente de tipo, ah, eu sei fazer e tenho a ferramenta e pronto, entendeu? Ele não é feito só disso, entendeu? Você tem que entender que você precisa cativar o seu cliente. Você tem que entender que você precisa do cliente para sempre. Não é só para agora, entendeu? Você precisa entender que, meu, se a máquina não tiver, suponhamos, aquecendo direito, o cliente vai entrar em contato e ele vai falar, entendeu? Ó, a máquina não está aquecendo direito, tá? Vai pedir para você voltar lá. No momento de um pós-venda, você não pode achar ruim que o cliente entrou em contato contigo. Lógico, de repente seja um questionamento indevido da parte do cliente, às vezes é um registro lá que o cliente esqueceu, alguma situação que não realmente não tem a ver com o seu trabalho. Cara, mas mostre um diferencial, atende o cliente bem, mostra para o cliente que você realmente está preocupado, entendeu? Se tiver alguma coisa também, alguma irregularidade no seu trabalho, fala para o cliente, ó, realmente isso daqui não deveria estar se comportando dessa forma, foi uma falha aqui, a gente vai estar corrigindo, enfim. E vai lá e corrija e mostre que realmente você é diferente, cara. Entende? Então, assim, é muito, muito comum ver pessoas desistindo da área porque não sabem vender o seu serviço, tá? Não sabem trabalhar com o público, tem dificuldade no básico, entende?
tem dificuldade no básico. Cara, isso é sério. Isso é muito sério, entendeu? Então, existe uma outra linha aqui de profissionais, né, que desiste também, entendeu? De profissionais que desiste. Esse profissional aqui que desiste, eu vou colocar já como um expert, tá? O cara é expert no assunto. Cara, ele simplesmente ele domina, entendeu? Ele domina a área, tem muito chamado, tem muitos clientes, tem muitos clientes, porém, porém, a qualidade, olha só, olha isso aqui. Porém, a qualidade está diminuindo com o tempo, entendeu? Ou seja, o cara é um bom profissional, a empresa dele está crescendo, tá? Porém, a qualidade está diminuindo com o tempo. Então, esse aqui é um cenário que mais cedo ou mais tarde, a empresa ela não vai aguentar. Por quê? Ele não, ele começou, olha só, ele começou a falhar com seus clientes, tá? Então aqui eu estou falando de um expert, que ele já é um profissional, ele tem uma boa carteira de cliente, ele já é uma pessoa recomendada, entendeu? Porém, ele começou a falhar com seus clientes, entendeu? Ele não contrata, ele não contrata, ou seja, é centralizador, entendeu? Ou seja, é centralizador. Tudo tem que ser ele, entendeu? Isso é complicado, entendeu? Vive estressado, entendeu? As demandas dele continuam aumentando, as demandas dele continuam aumentando, porém ele não consegue crescer, entendeu? Então, pensa comigo, tá? Pensa comigo. Se você, se você está crescendo, tá? Se você está crescendo, vamos supor que você tem uma capacidade aí de atender, sei lá, vamos supor 10 clientes por mês, vai, um exemplo, tá? Vamos supor aí que você tem uma capacidade de atender 10 clientes por mês aí, pegando as manutenções e tal. E, meu, e aí você está recebendo uma demanda de 20 clientes, entendeu? Então, o problema desse cara aqui é que ele acha que ele vai fazer tudo sozinho. Sozinho, você não vai longe. Você não vai longe, entendeu? É preciso de pessoas para crescer. Então, o que acontece? A qualidade do trabalho começou a diminuir, entendeu? Começa a falhar com o cliente, começa a marcar e não ir. Então, assim, a pessoa fica sobrecarregada, entendeu? E aí, cara, não tem o que, não tem o básico da empresa, já não começa a acontecer, que é o que? Já começa a faltar material, entendeu? Já começa a tomar prejuízo, entendeu? Pequenos prejuízo, entendeu? Que mais? Cara, esse cara aqui,
ele esquece também do pagamento daquele cliente lá que ficou de dar o sinal para ele, ou aquele boleto lá que faltou ser pago, enfim, ele esquece de cobrar seus clientes, entendeu? Começa a ter desfalque no caixa, entende? E o problema dele é isso daqui, ó. Ele é centralizador, ele não contrata, ele acha que ele vai conseguir fazer tudo sozinho. E para uma empresa crescer, uma empresa grande é feita de time grande, entendeu? Então você precisa fazer pessoas crescer para que a sua empresa cresça, entende? Então assim, é super aceitável você entender o cenário que você está, né? Muitas das vezes você faz tudo, você é o cara que visita, faz o serviço, compra o material, manda a nota fiscal, manda o orçamento, faz o boleto, cara, você faz tudo, mas você vive estressado, entendeu? Você não tem tempo para nada, para nada. Trabalha mais do que se fosse funcionário. E lógico, lógico, quem decide empreender, a gente sabe que vai trabalhar mais mesmo, tá? Mas, cara, você empreendeu para ter liberdade e lucro, não ser escravo, tá? Ou seja, quais são as chances, galera, dessa empresa aqui? Quais são as chances desse cenário aqui, desse empresário, ele desistir da área? Ele só vive estressado, ele não tem tempo para nada, entendeu? Dá um retorno, é uma dor de cabeça tremenda. Ele esquece de receber de alguns clientes, tem cliente que ficou com pagamento pendente para ele. Como ele não foi cobrar, o cliente ficou por isso mesmo, entendeu? Ele esquece de comprar o material, ele não tem uma organização na empresa, entendeu? Ele, cara, ele acaba, ele é um excelente profissional, entendeu? Ele domina o assunto, ele chega na máquina, ele resolve, ele coloca a máquina para operar, entendeu? Mas infelizmente um serviço que era para ele resolver lá, era para ele resolver hoje, cara, porque ele esqueceu de comprar a peça, ele esqueceu de levar aquela ferramenta, porque a mente dele está a mil por hora, ele vai ter que voltar lá outro dia tomando prejuízo, entendeu? Então, esse aqui é um perfil de um profissional que em curto, não vou dizer curto, mas no prazo próximo ele vai desistir, beleza? Então, esses aqui são os três perfis de profissionais que eu queria passar para vocês que desiste, entendeu? Então, ou seja, existe um perfil que faz diferente desses daqui, né? Existe um perfil que passou por essas fases aqui. Se a gente colocar aqui você que está começando, talvez você pode ser um aventureiro, talvez você pode ser um amador, entendeu? Você se tornou um profissional, entendeu? E você bem numa evolução. A evolução ela é normal. Você só não pode parar em uma dessas fases, tá? Então, assim, o especialista, a diferença do especialista é essa, que ele não fica estacionado na fase. Ele sabe respeitar que o momento dele, às vezes, de aventureiro é aquele momento, entendeu? É aquele momento ali que realmente ele não sabe cobrar, é o começo dele, entendeu? Mas ele vai lá e aprende como cobrar, ele vai lá e se estrutura, ele vira um profissional, entendeu? Mas quando ele chega no nível de profissional, ele também vai ter umas outras dificuldades, entendeu? Ele vai ter umas outras dificuldades, muitas das vezes ali de comunicação, de lidar com o cliente, alguma outra situação, entendeu? Mas ele vai para um próximo nível,
E aí ele chega na expert, que ele entende a limitação dele, que fala, meu, eu já cresci até aqui, agora eu preciso ir adiante, ele vai contratar, entendeu? Ele vai ensinar, ele vai delegar, entendeu? Ele vai gerar equipes, entendeu? Ele não vai deixar de pegar oportunidades. Ele vai ter uma pessoa para dar orçamento, ele vai ter uma pessoa para, um exemplo, ele vai visitar, ele vai ter uma pessoa para executar o trabalho, entende? Entende? Ele vai ter um ajudante que ele tá ali se esforçando para treinar, mas aquele ajudante vai ser o futuro técnico, vai fazer as atividades que ele faz hoje, entendeu? Ou seja, galera, todo esse cenário aqui que eu passei para vocês de pessoas que desistem é só por uma razão, entendeu? É que se acomodaram em uma dessas fases, entendeu? A pessoa não busca conhecimento, a pessoa não busca uma nova realidade, a pessoa não busca estudar, a pessoa não busca em fazer diferente, entendeu? Então, assim, você precisa entender o momento que você está, tá? Respeitar esse momento, mas você precisa entender também onde você quer chegar, tá? Não deixe a sua fase te limitar. Você pode ir adiante, entendeu? Se tem grandes empresas, por que que você não pode se tornar uma grande empresa? Você pode, entendeu? Você vai conseguir, beleza? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Você que gostou, deixa um like, deixa um curtir aí. E, cara, não desista, tá? Faça a diferença. É apenas uma fase aí que você está passando, entendeu? Existe um próximo nível. Sempre vai existir um próximo nível. Fechou? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para cima. Beleza?